Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite ao Octafarma. E para mim vai ser um prazer mostrar a experiência que a gente tem sobre na gestão de dados na qualidade, tá? E vendo a palestra anterior da Karine, né, eu fico mais impressionada como cada vez mais os nossos biomédicos e biólogos têm que ser especialistas em ciências da computação, tá? Bom, o que eu vou mostrar aqui, gente, é um sistema... Ai, desculpa, peraí. Como é que eu faço? Já sei, peraí, desculpa aqui. O que eu vou mostrar para vocês aqui é um sistema criado pela minha qualidade, tá? Que é uma biomédica, e como isso agilizou muito a nossa interpretação dos nossos indicadores, tá? O ciclo do sangue, a gente sabe, né, composto por tudo isso aqui, tá? Qualquer falha em qualquer um desses processos vai trazer falha no seguinte e vai impactar demais na nossa assistência, tá? Cada um desses processos aqui, a gente tem que registrar tudo. Tudo a gente registra, certo? E hoje, esses registros, a gente não pode usar simplesmente para quando o pessoal vai fazer auditoria, quando a vigilância sanitária vai visitar a gente mostrar esses registros. A gente tem que utilizar cada um desses registros aqui para gerar indicadores e esses indicadores ser utilizados na gestão de risco contínuos, tá? Então, cada etapa desse processo vai gerar dados que impactam diretamente na segurança, rastreabilidade e qualidade, tá? O que acontece, né? Hoje a gente tem registros operacionais, acho que todo mundo tem sistema de informática que já nos dá bastante indicadores, faz a consolidação de dados, cria esses indicadores, faz a análise crítica e aí usa isso para tomada de decisão, segurança e melhoria contínua desse processo. Muito, como que a Karina já mostrou, muito desses dados aqui consolidados já tem nos nossos sistemas de informática e facilita a criação desses indicadores, mas muita coisa aqui a gente não consegue por esses sistemas de informática simples, certo? Então, o que acontece hoje, né? Nesses indicadores que a gente tinha? A gente tem tempo médio de encerramento, a efetividade, ações contínuas efetivas analisadas, as recorrências dessas NCs, rastreabilidade das informações. E aí, assim, o que acontecia hoje quando a gente analisava os indicadores? Eu chegava sempre assim para a minha qualidade e às vezes dizia, nossa, mas isso não... A gente não já recebeu essa NC várias vezes? Parecia sempre que a gente era um bombeiro que estava apagando fogo, tá? Então, a gente estava usando mais uma gestão reativa de apagar esse fogo do que fazer uma gestão baseada em indicadores para tomada de decisões estratégicas, que é isso que esses KPIs aqui fazem a gente. Com que a gente deixe de ser reativo e apenas bombeiro, resolvendo o problema na hora, e passa a utilizar o quê? Fazendo análise crítica disso, tomando medidas estratégicas para isso. Tá? Então, o que a gente tinha hoje no nosso? Então, primeiro aqui, nós somos o Hemocentro Unifesp, tá? Somos o único hemocentro federal do estado de São Paulo, o que nos transforma não especial, tá? Porque você ser federal no estado onde é rico é o contrário, tá, gente? Nós somos o hemocentro que tem menos recursos, tá? E como? Como eu disse, nossos recursos são limitados. Recursos humanos. Alguém, eu não sei se aqui vocês lidam com isso, se a maioria é assim. Concurso público federal, tá? Quando que eu peço um concurso público federal? Quando eu tenho aposentadoria, exoneração e óbito. Como que eu faço? Qual o tempo médio que, por exemplo, eu substituo alguém na Unifesp? 3 anos. Tá? Aí, óbvio, chego para a minha qualidade e digo, eu preciso disso. Olha, essa NC eu recebi 10 dessa no último mês. Por que a gente não analisou isso antes para evitar isso?
né? E eu tenho eu dependo disso aqui para tomar essas decisões, né? E o que a minha escritório de qualidade fazia? Mas eu não estou dando conta, eu preciso de mais gente. E eu, né? Sempre com aquela sensação de que estava atrasada, tá? E aí, gente, se eu estou no inferno, pode ter certeza que eu não estou sozinha, eu levo gente junto, tá? 2 pessoas estão juntas comigo, tá? Então, assim, se eu estou no inferno, vamos acompanhada, né? E aí, baseado como que era o nosso sistema antes, né? A gente tinha um formulário padrão, era tudo manual. A gente tinha um formulário padrão de qualidade, que era preenchido manualmente. A gente fazia a catalogação sequencial, depois passava isso para um Excel, fazia a tratativa do setor envolvido, tá? Fazia os registros manuais, depois fazia a transcrição para uma planilha de Excel, e aí a gente desenvolvia indicadores. Tá? E mesmo assim, esse cálculo desses indicadores era cálculos manuais, dependente só do quê? De uma planilha de Excel. Tá? Então, baseado nessas exigências, e assim, a gente exige, tá? A gente precisa de qualidade, a gente precisa demonstrar isso. Eu tenho um paciente de ponta, eu tenho produto, recursos limitados e na ausência de estabilizador do humor para minha gerente de qualidade, tá? Porque ela estava ficando louca, o que a gente fez? O escritório de qualidade, tá? Que é a Priscila, que está assistindo a gente lá, de longe, solicita a equipe de TI. Só que aí eu tenho mais um panorama. Lembra que eu disse que a gente é federal? E aí, assim, a equipe de TI da Universidade Federal de São Paulo é a mesma para todo mundo, tá? É a mesma para os ratos, tá? É a mesma para o Hemocentro, é a mesma para todo mundo. Às vezes, gente, isso não deve ser utilizado, mas é como eu digo. Às vezes, quando a gente está muito irritado porque determinado recurso não vai para o Hemocentro, e sim, ciência experimental é muito importante, aí a gente usa nomes carinhosos como hotel de luxo dos ratos, essas coisas assim, né? Quando as coisas não vão para a gente. Então, assim, solicita a equipe de TI da Universidade Geral, que tem uma demanda imensa na minha frente, né? Óbvio que não é atendida. Então, o que a minha gerente de qualidade fez? Ela se fez a equipe de TI do Hemocentro. E criou um sistema, que hoje a gente chama de SIG-KIA, que agilizou esse processo. Tá? E aí, o que a gente fez? Né? Hoje, esse sistema criado por ela, né, que é o SIG-KIA, ele faz a abertura da NC via QR Code. Aí a gente faz a geração automática e a catalogação rastreável via Google Sheets. Faz esses dados, os mesmos dados que a gente tinha preenchido manualmente, foi passado agora para o nosso sistema. Há uma geração automática desse arquivo em PDF, e aí é feita a análise da qualidade, feita a análise da causa e acompanhamento e encerramento, certo? Desses NCs. Hoje, tudo isso muito mais rápido, em um tempo muito mais rápido. Tá? E em tempo real. O que aconteceu, né? Aqui, desculpa. O que aconteceu? Aqui são os nossos indicadores mensais, né? As reincidências, nós estamos já com esse sistema, quer dizer, uma coisa que incomoda, acho que bastante quem lida com qualidade, essa coisa de reincidência. Nós já temos redução de 15% na nossa taxa de reincidência e todos esses indicadores aqui gerados. O que é feito? Após as análises da causa, né, que a gente faz a análise da causa raiz, onde a gente vai também nesse sistema, ele já diz onde é que está o problema, né, se é no método, na mão de obra ou na infraestrutura, são gerados também indicadores em tempo real. Então, hoje, eu posso chegar para o meu sistema e perguntar, gerar esse indicador, por exemplo, a gente tem, às vezes, um momento, mas eu posso gerar esse indicador a qualquer momento hoje. O problema aconteceu hoje, eu já posso gerar o indicador hoje. Tá? Tudo isso feito pelo sistema criado lá. Tá?
Então, hoje eu tenho uma abertura, hoje o processo está muito mais linear, certo? Onde eu tenho uma abertura de uma não conformidade via QR Code, onde o acesso é rápido, o registro é padronizado, é automação. Eu tenho esse registro tudo automatizado, eu não preciso mais estar reescrevendo nada, tá? É tudo, e assim, eu não vou alterar, né? A coisa é toda feita em tempo real. Tá? Então, eu tenho uma rastreabilidade completa do evento, tenho uma análise da causa raiz estruturada, já tenho plano de ação, e nesse próprio sistema criado, a gente já vê a verificação de efetividade desse plano de ação. Isso tudo gerando indicadores. Tá? E aí, depois, eu posso fazer tudo isso, né, fazendo um dashboard com monitoramento mensal e em tempo real, indicadores consolidados automaticamente, análise por processo, causa e setor, apoiando a tomada de decisão. Quais são as antes, né? Então, aqui, comparando antes e o depois, o registro era manual. Hoje, abertura via QR Code. O tempo operacional, gente, é sério, dava pena. Tá? Quem fez a auditoria antes e depois tinha pena do nosso, porque assim, demandava um alto tempo operacional. Hoje, são automáticos, tá? Indicadores manuais, o cálculo também, tudo bem, era feito por um Excel, hoje não é mais feito por um Excel. Eu tenho tudo isso em tempo geral. A análise crítica estruturada, rastreabilidade integrada, e aí eu tenho decisões orientadas por dados. Com isso, olha só o que me aconteceu. Eu tive 80% de uma redução do meu trabalho operacional, baseada na criação de um sistema de gestão lá no Hemocentro. Tá? E isso aqui, essa redução do trabalho operacional, faz com que eu possa usar essa menina para tomar mais, para contribuir mais no seu tempo em tomar decisões estratégicas. Certo? Então, quais são as perspectivas futuras para esse sistema criado, né? Visualização em tempo real dos indicadores, como eu disse, a gente apertar um botão e eu já ter esses indicadores prontos. Análise gerencial integrada e personalizada, monitorização contínua de qualidade dos processos. Tudo isso em tempo real, não ser só ao final do mês, ao determinado tempo quando isso ocorreu. Tá? Utilizar a inteligência artificial para isso, com identificação automática de padrões e anomalias, apoio à análise crítica e tomada de decisão. Hoje, gente, ela criou esse sistema utilizando inteligência artificial. Hoje, não dá para a gente viver hoje num mundo sem usar a inteligência artificial. Ele não vai substituir nosso trabalho, mas ele vai apoiar a gente em análise crítica, coisas que às vezes a gente não está vendo. Tá? Geração de insights e recomendações inteligente. Gestão preditiva, quer dizer, eu não vou mais só estar corrigindo, eu vou me antecipar, porque eu estou fazendo tudo isso em tempo real. Prevenção de recorrências e eventos críticos, modelos preditivos para a tomada de decisão. Integração institucional, né, com conexão entre processos e setores, indicadores integrados para a visão global da qualidade, fortalecimento da governança e da cultura. Tá? Então, assim, o que eu quis trazer para vocês foi o que a necessidade fez a gente criar no Hemocentro Público e transformou o nosso escritório de qualidade. Tá? Essa necessidade com custo zero. Tá? Então, óbvio, para isso nós tivemos o envolvimento de pessoas, persistência, cultura colaborativa, melhoria contínua e foco em soluções. Tá? Isso aqui é a equipe. Como eu disse, eu tenho 2 pessoas aqui bem importantes na minha equipe, por isso que elas estão sempre assim, é parte da minha equipe. Então, aqui eu tenho parte da equipe da sorologia, da imunodoador, do fracionamento e da imunorreceptor. E aí eu gostaria de agradecer ao pessoal, porque eles são realmente muito integrados no nosso serviço, e agradecer mais uma vez à Octofarma pelo convite para estar mostrando isso que a gente fez. Tá? Obrigada.